Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 6. Arquimedes, o construtor de quebra-mares. Continuação. Ao meio-dia já estava de volta à praia de Cantolau, agora quase inteiramente coberta pela neblina. Encontrei Arquimedes na posição que Alberto me descrevera, sentado como um Buda, imóvel, olhando fixamente para o mar. Estava tão quieto que um bando de gaivotas brancas caminhava à sua volta, indiferentes à sua presença, ciscando entre as pedras em busca do que comer. O rumor da maré era mais forte. Volta e meia, as gaivotas guinchavam ao mesmo tempo, um som entre rouco e agudo, às vezes estridente. Podem construir aqui o quebra-mar, sim, disse Arquimedes quando me viu, com um sorrisinho de triunfo, e estalou os dedos. Vou dar uma grande alegria ao engenheiro Canepa. Agora tem certeza? Absoluta, claro que sim, disse num tom de bravata, balançando várias vezes a cabeça. Seus olhinhos brilhavam de satisfação. Apontou para o mar com total convicção, parecendo indicar que a evidência estava ali, exposta a qualquer um que quisesse vê-la. Mas a única coisa que eu via era uma língua de água cinzenta e esverdeada, manchada de espuma, que investia contra as pedras, fazendo um ruído regular e por vezes estrondoso, e se retirava deixando uns novelos de algas marrons. A neblina avançava e, em pouco tempo, iria nos envolver. Você me deixa maravilhado, Arquimedes. Que capacidade! O que aconteceu entre essa manhã, quando tinha dúvidas, e agora, que tem certeza? Viu alguma coisa? Ouviu alguma coisa? Foi um palpite? Uma adivinhação? Quando percebi que o velho tinha dificuldade para se levantar, ajudei-o, segurando seu braço. Era um braço magro, sem músculos, de ossos moles. Parecia a extremidade de um batráquio. Senti que podiam construir aqui, explicou Arquimedes, calando-se a seguir, como se esse verbo pudesse esclarecer todo um mistério. Subimos em silêncio a encosta empinada de areia pedregosa, em direção ao cais Figueiredo. Os tênis furados do velho se metiam entre as pedras e, como me pareceu que a qualquer momento iria cair, peguei outra vez no seu braço para afirmá-lo, mas ele escapou com um gesto de desagrado. Onde quer almoçar, Arquimedes? Pensou um segundo e depois apontou para o impreciso e fantasmal horizonte do Calau. Lá, em Chucuito, conheço um lugar, disse, hesitando. O Chimpum Calau. Eles fazem bons ceviches, com peixe fresquinho. Às vezes o engenheiro Xixo vai comer lá um sanduíche de porco. Ótimo, Arquimedes. Vamos. Gosto muito de ceviche e há séculos não como um sanduíche de carne de porco. Enquanto caminhávamos até Chucuito, escoltados por uma brisa fria e ouvindo os guinchos das gaivotas e o estrépito do mar, disse a Arquimedes que o nome daquele restaurante me lembrava a torcida do Sport Boys, a famosíssima equipe de futebol do Calau, que quando eu era criança, durante os jogos no Estádio Nacional, na rua José Dias, balançava as arquibancadas com esse grito estentório, Chimpum Calau, Chimpum Calau. E também contei que, apesar de todos os anos que tinham passado, eu nunca me esqueci daquela milagrosa dupla de atacantes do Sport Boys, Valeriano Lopes e Jerônimo Barbadillo, terror de todos os zagueiros que enfrentavam a equipe de camisa rosada. Conheci Barbadillo e Valeriano Lopes quando eram jovens, disse o velho. Caminhava um pouco encolhido, olhando para o chão, com o vento agitando seus cabelos ralos e esbranquiçados. Até jogamos bola algumas vezes no estádio do Potal, onde o Boys treinava, ou nas várzeas do Calau, antes de ficarem famosos, é claro. Naquela época se jogava apenas pela glória, no máximo alguma gratificação, de vez em quando. Eu gostava muito de futebol,
mas nunca fui bom jogador, não tinha resistência, cansava logo e chegava ao segundo tempo ofegando feito um cachorrinho. Bem, você tem outras habilidades, Arquimedes. Que mistério que você domina, onde construir os quebra-mares. Muito pouca gente sabe fazer isso no mundo. É uma genialidade só sua, acredite. O Chimpum Calau era uma espelunca de última categoria, numa das esquinas do Parque José Galvas. A área estava cheia de vagabundos e meninos vendendo doces, bilhetes de loteria, amendoim e maçãs confeitadas, em carrocinhas de madeira ou em tábuas dispostas sobre cavaletes. Arquimedes devia frequentar a região, porque acenava para os passantes e alguns vira-latas vieram se esfregar nos seus pés. Quando entramos no Chimpum Calau, a dona do local, uma negra gorda de bobs na cabeça que estava atrás do balcão, uma tábua comprida apoiada em 2 barris, cumprimentou-o com afeto. Olá, velho quebra-mares. Eram umas 10 mesinhas rústicas com bancos e só havia zinco em parte do teto. Pela outra aberta, via-se o céu nebuloso e triste de inverno. Um rádio tocava uma salsa de Rubem Blades a todo o volume. Pedro Navarra. Nós nos sentamos perto da porta, pedimos ceviche, sanduíches de carne de porco e uma cerveja Pilsen bem gelada. A negra de bobs era a única mulher no lugar. Quase todas as mesas estavam ocupadas, por 2, 3 ou 4 comensais. Homens que deviam trabalhar por ali, porque alguns estavam com um avental usado pelos operários de frigoríficos e, numa das mesas, havia capacetes e maletas de eletricistas embaixo dos bancos. O que é que você queria saber, moço? Abriu fogo Arquimedes. Olhava para mim cheio de curiosidade e, a intervalos sincronizados, coçava o nariz e afugentava um inseto inexistente. Por que me fez esse convite, quero dizer? Como você descobriu que tem essa capacidade de adivinhar as intenções do mar? Perguntei. Quando era criança? Jovem? Conte. Tudo o que puder dizer me interessa muito. Encolheu os ombros, como se não lembrasse ou se a coisa não merecesse atenção. Contou que, certa vez, um jornalista de La Crônica tinha vindo entrevistá-lo sobre isso, e ele ficou sem palavras. Afinal, murmurou. Essas coisas não passam pela minha cabeça, e por isso mesmo não posso explicar. Sei onde se podem construir quebra-mares e onde não, mas às vezes fico nas nuvens, quer dizer, não sinto nada. Voltou a fazer silêncio por um bom tempo, mas, assim que trouxeram a cerveja, nós brindamos e tomamos o primeiro gole. Começou a falar e a contar sua vida com bastante desenvoltura. Não havia nascido em Lima, e sim na Serra, em Palanca. Mas sua família desceu para a costa quando ele estava começando a andar, de maneira que não tinha nenhuma lembrança das montanhas. Era como se houvesse nascido no Calau. Sentia-se um perfeito chalaco, de coração. Havia aprendido a ler e a escrever na Escola Fiscal número 5, de Bela Vista, mas nem chegou a terminar o primário porque, para ajudar a botar comida na mesa, seu pai mandou-o trabalhar vendendo sorvete num triciclo de uma sorveteria muito famosa, que já não existe mais, La Deliciosa, que ficava na Avenida Sans Pena. Na infância e na juventude tinha sido um pouco de tudo, ajudante de marceneiro, pedreiro, contínuo de um despachante de aduana, até que, afinal, foi trabalhar numa lancha de pesca, cuja base era no terminal marítimo. Ali começou a descobrir, sem saber nem como nem porquê, que ele e o mar se entendiam como uma junta de bois. Sabia adivinhar antes que ninguém onde jogar as redes, porque os bancos de anchovas viriam buscar comida naquele ponto, e também onde não, porque ali as águas-vivas iriam afugentar os peixes, e nem um mísero bagre morderia o anzol. Lembrava muito bem da primeira vez que ajudou a construir um espigão no mar do Calau, à altura de La Perla,
mais ou menos onde termina a Avenida Las Palmeiras. Todos os esforços dos mestres de obra para que a estrutura resistisse à correnteza foram em vão. Que diabos está havendo? Por que essa merda se esfarela o tempo todo? O empreiteiro, um caboclo ranzinza de chiclaio, puxava os cabelos e mandava o mar e o resto do mundo para a puta que pariu. Mas, por mais que ele xingasse e praguejasse, o mar dizia que não. E, quando o mar diz que não, é não, moço. Nessa época ele ainda não tinha 20 anos e andava meio escorregadio porque ainda podiam chamá-lo para o serviço militar. Então, Arquimedes começou a pensar, a refletir e, em vez de xingar, decidiu conversar com o mar. E, mais que isso, ouvi-lo como se ouve um amigo. Pôs a mão em volta da orelha e fez uma expressão atenta e submissa, como se estivesse recebendo naquele momento as confidências secretas do oceano. Uma vez o padre da igrejinha de Carmen de la Légua lhe disse: "Sabe quem você ouve, Arquimedes? Deus. Ele é que dita essas coisas sábias que você fala sobre o mar." Bem, quem sabe? Talvez Deus morasse no mar. E, dito e feito, começou a escutar com atenção. E então, sim, moço, o mar lhe deu a entender que, se em vez de construírem um quebra-mar ali, onde ele não queria, fizessem 50 metros mais ao norte, na direção de La Punta, as águas se resignariam ao quebra-mar. Foi e disse isso ao mestre de obras. O homem, primeiro, deu uma risada, como era de se esperar. Mas depois, de puro desespero, decidiu: "Vamos experimentar, que droga." Experimentaram no lugar que Arquimedes sugeriu e o quebra-mar parou a correnteza. Ainda estava lá, inteiro, resistindo às ondas. A partir desse episódio, a notícia se espalhou e Arquimedes foi ganhando fama de bruxo, de mago, de homem das marés. Desde então, não se fazia um quebra-mar em toda a Baía de Lima sem que os mestres de obra ou engenheiros o consultassem. E não só em Lima. Foi levado a Canete, a Pisco, a Supe, a Chincha, um bocado de lugares, para assessorar na construção de espigões. Tinha orgulho de dizer que poucas vezes errou em toda a sua longa vida profissional. Algumas sim, porque só quem não erra nunca é Deus, e talvez o diabo, moço. O ceviche queimava, como se tivesse pimenta de Arequipa. Quando a garrafa de cerveja se esvaziou, pedi outra, que tomamos devagar, saboreando uns excelentes sanduíches de carne de porco em pão francês, bem acompanhados por um molho de alface, cebola e pimentão. Animado pelos copos de cerveja, num dos silêncios de Arquimedes, tive coragem, afinal, de fazer a pergunta que estava presa na minha garganta há 3 horas. "Disseram que você tem uma filha em Paris. É verdade, Arquimedes?" Ele me encarou, intrigado por eu estar a par dessas intimidades de família, e, paulatinamente, sua expressão relaxada foi se azedando. Antes de responder, coçou o nariz com fúria e, dando uma chicotada com a mão, enxotou o inseto invisível. "Daquela ingrata, não quero nem saber", rosnou. "E muito menos falar, moço. Juro que se algum dia ela vier me procurar, arrependida, eu bato a porta no seu nariz." Ao vê-lo tão exaltado, pedi desculpas pela minha impertinência. Eu tinha ouvido um dos engenheiros falar esta manhã sobre sua filha e, como eu também moro em Paris, fiquei curioso, pensando que talvez a conheça. Nem mencionaria o assunto se desconfiasse de que lhe desagradava. Sem parecer ouvir minhas explicações, Arquimedes continuou dando cabo do seu sanduíche e tomando golinhos de cerveja. Como lhe restavam poucos dentes, mastigava com dificuldade, fazendo ruídos com a língua, e demorava a engolir cada pedaço. Incomodado com o longo silêncio e convencido de que tinha sido um erro perguntar pela filha, "O que você esperava ouvir, Ricardito?"
Levantei a mão para chamar a negra de Bobs e pedir a conta. Nesse mesmo instante, Arquimedes começou a falar outra vez. Ela é uma ingrata, acredite, afirmou com uma cara contraída numa expressão muito severa. Nem para o enterro da mãe mandou dinheiro. Uma egoísta, isso que ela é. Foi embora e virou as costas para nós. Deve se achar muito superior e pensa que agora isso lhe dá o direito de nos desprezar. Como se não tivesse nas veias o mesmo sangue que o pai e a mãe. Estava em estado de fúria. Quando falava, fazia umas caretas que enrugavam ainda mais sua cara. Murmurei de novo que lamentava ter tocado no assunto. Eu não tinha a intenção de constrangê-lo. Era melhor falarmos de outra coisa. Mas ele não me ouvia. Seus olhos fixos, as pupilas brilhavam, líquidas e incandescentes. Eu me rebaixei pedindo que ela me levasse para lá, quando poderia simplesmente ter mandado. Afinal, sou o pai dela, disse batendo na mesa. Seus lábios tremiam. Eu me rebaixei, me humilhei, e ela não precisava me sustentar, nada disso. Eu trabalharia onde fosse. Por exemplo, ajudando a construir quebra-mares. Não se fazem quebra-mares lá em Paris? Bem, então eu podia trabalhar nisso. Se sou bom aqui, também seria lá. A única coisa que mendiguei a ela foi uma passagem. Não era com a mãe, nem com os irmãos. Era só para mim. Eu me esforçaria, ganharia dinheiro, economizaria e iria levando o resto da família pouco a pouco. Isso era pedir muito? Era pouco, quase nada. E qual foi a reação dela? Não respondeu mais a nenhuma carta. Nenhumazinha. Nunca mais. Como se estivesse apavorada com a ideia de me ver por lá. É isso que uma filha faz? Sei muito bem por que eu digo que é uma ingrata, moço. Quando a negra de Bob se aproximou da mesa, rebolando como uma pantera, em vez de pedir a conta, pediu outra cerveja bem gelada. O velho Arquimedes estava falando tão alto que pessoas de várias mesas se viraram para olhar. Quando ele se deu conta, disfarçou, tossindo, e baixou a voz. No princípio, até que ela se lembrava da família, não posso negar. Bem, muito de vez em quando, mas é sempre melhor que nada. Continuou, mais calmo. Não quando estava em Cuba. Lá, parece, por essas coisas da política, não podia escrever cartas. Pelo menos foi o que disse depois, quando morava na França, já casada. Nessa época, sim, de vez em quando, nas festas pátrias, ou no meu aniversário ou no Natal, mandava uma carta e um chequinho. Que trabalheira para receber. Era preciso ir ao banco com todos os documentos de identidade e eles ficavam com não sei quanto de comissão. Mas, enfim, nessa época, se bem que muito de quando em quando, ela se lembrava de que tinha família. Até eu lhe pedir a passagem para a França. Então cortou. Nunca mais. Até hoje. Como se toda a sua família tivesse morrido. Ela nos enterrou. Quer dizer, nem mesmo quando um dos irmãos lhe escreveu pedindo ajuda para colocar uma lápide de mármore no túmulo da mãe, ela se dignou a responder. Servia a Arquimedes um copo da espumosa cerveja que a negra dos Bobs acabava de trazer e me servi com outro. Cuba, casada em Paris, que dúvida podia restar? Quem, a não ser ela? Agora eu começava a tremer. Estava inquieto, como se a qualquer momento uma revelação terrível fosse sair da boca do velho. Disse, saúde, Arquimedes, e tomamos um longo gole. De onde eu estava podia ver seu tênis furado, expondo um tornozelo nodoso, com crostas ou sujeiras, onde caminhava uma formiguinha que ele parecia não sentir. Era possível tanta coincidência? Era. Agora eu não tinha a menor dúvida. Acho que a conheci, uma vez, disse simulando falar por falar, sem nenhum interesse pessoal. Sua filha teve uma bolsa em Cuba por um tempo, não é? E depois se casou com um diplomata francês, certo? Um senhor chamado Arnaud, se não me engano.
Não sei se era diplomata ou não era. Ela não nos mandou nenhuma fotografia, reclamou Arquimedes, esfregando o nariz. Mas era um francês importante e ganhava um dinheirão. Foi o que me disseram. Uma filha não tem suas obrigações com a família num caso desses? Ainda mais se a família for pobre e passar dificuldades? Tomou outro golinho de cerveja e ficou ensimesmado por algum tempo. Uma música indefinida, desafinada e monótona cantava pelos chapis, substituiu a salsa. Na mesa ao lado, os eletricistas falavam das corridas de cavalos no domingo, e um deles jurou, no terceiro, Cleópatra é uma barbada. De repente, parecendo se lembrar de alguma coisa, Arquimedes levantou a cabeça e fixou os seus olhinhos febris em mim. Você a conheceu? Acho que sim, vagamente. Aquele sujeito, o francês, tinha muito dinheiro? Não sei. Se estamos falando da mesma pessoa, era um funcionário da Unesco. Uma boa posição, sem dúvida. Sua filha, nas vezes que a vi, estava sempre muito bem vestida. Uma mulher bonita e elegante. Otilita sempre sonhou com o que não tinha, desde criança. Disse de repente Arquimedes, adoçando a voz e esboçando um inesperado sorriso cheio de indulgência. Era muito esperta. No colégio sempre ganhava prêmios, mas tinha delírios de grandeza desde que nasceu. Não se conformava com a própria sorte. Não pude conter uma gargalhada e o velho ficou me olhando, desconcertado. Lily, a chilenita, a camarada Arlette, Madame Robert Arnault, Miss Richardson, Curico e Madame Ricardo Socomúrcio se chamava, na realidade, Otília, Otilita. Que gozado. Nunca imaginei que se chamava Otília, expliquei. Eu a conheci com outro nome, o do marido, Madame Robert Arnault. Na França se faz assim, quando uma mulher se casa, adota o nome e o sobrenome do marido. Que costumes, comentou Arquimedes, sorrindo e levantando os ombros. Faz muito tempo que não a vê? Muito, sim. Nem sei se ainda está em Paris. Desde que seja a mesma pessoa, é claro. A peruana que conheci esteve em Cuba e se casou, em Havana, com um diplomata francês. Mais tarde ele a levou para viver em Paris, nos anos 60. Lá nos encontramos pela última vez, há 4 ou 5 anos. Lembro que falava muito de Miraflores. Dizia que tinha passado a infância no bairro. O velho fez que sim. Em seu olhar aquoso, a nostalgia tomava o lugar da fúria. Segurava no ar o copo de cerveja e soprava a espuma da beirada, devagarzinho, igualando-a. É ela mesmo, afirmou várias vezes com a cabeça enquanto coçava o nariz. Otilita morou em Miraflores ainda criança, porque a mãe trabalhava como cozinheira de uma família que vivia lá, a família Arenas. Na rua La Esperança? Perguntei. O velho confirmou, cravando os olhos em mim, surpreso. Também sabe disso? Como é que sabe tantas coisas da Otilita? Pensei. Como reagiria se eu lhe dissesse, porque é minha mulher? Bem, já disse. Sua filha sempre se lembrava de Miraflores e da casa da rua La Esperança. É um bairro onde eu também morei quando menino. Atrás do balcão, a negra de bobs acompanhava os compassos incertos dos chapis, balançando a cabeça de um lado para o outro. Arquimedes tomou um longo gole, e um círculo de espuma se desenhou ao redor de seus lábios afundados. Desde miudinha, Otilita se envergonhava de nós, disse, enfurecendo-se outra vez. Ela queria ser como os brancos e os ricos. Era uma menina arrogante, cheia de manhas. Bastante esperta, mas muito atrevida. Não é qualquer um que se muda para o estrangeiro sem um tostão, como ela fez. Uma vez ganhou um concurso, na Rádio América, imitando os mexicanos, os chilenos, os argentinos,
e só tinha uns 9 ou 10 anos, acho. Com o prêmio, ganhou um par de patins. Depois, conquistou a tal família onde a mãe trabalhava como cozinheira, os Arenas. Ganhou o coração deles, acredite. Era tratada como uma menina de casa. Deixavam que fosse amiga da filha. Acabaram por estragá-la. Ficou com vergonha de ser filha da própria mãe e do próprio pai. Quer dizer, desde então, já se via que ia ser ingrata quando crescesse. De repente, a essa altura da conversa, comecei a me cansar. O que estava fazendo aqui, metendo o nariz nessas intimidades sórdidas? O que mais você queria saber, Ricardito? Pra quê? Comecei a buscar um pretexto para me despedir, porque, de repente, o Chimpum Kalau se transformara numa prisão. Arquimedes continuava falando da sua família. Tudo o que ele contava me deprimia e entristecia ainda mais. Pelo visto, tinha um monte de filhos, de 3 mulheres diferentes, todos reconhecidos. Otilita era a filha primogênita da sua primeira mulher, já falecida. Dar de comer a 12 bocas é de matar, repetia, com uma expressão resignada. Eu vivia moído. Não sei como ainda tenho forças para continuar ganhando o meu pão, moço. De fato, parecia acabado e frágil. Só os olhos vivos e bem dispostos demonstravam vontade de continuar. O resto do seu corpo parecia vencido e acovardado. Deviam ter transcorrido pelo menos 2 horas desde que entramos no Chimpum Kalau. Todas as mesas, exceto a nossa, estavam vazias. A proprietária desligou o rádio, insinuando que era hora de fechar. Pedi a conta, paguei e, ao sair à rua, pedi a Arquimedes que aceitasse de presente uma nota de $100. Se alguma vez você tornar a ver Otilita lá em Paris, diga a ela que se lembre do pai e que não seja uma filha tão má, porque na outra vida pode receber um castigo. O velho estendeu a mão. Ficou olhando para a nota de $100 como se fosse um objeto caído do céu. Achei que ia chorar de emoção. Balbuciou. $100. Deus lhe pague, moço, pensei. E se eu dissesse, você é meu sogro, Arquimedes? Imagine. Quando, depois de um tempo, apareceu na própria Praça José Galvez um táxi meio desmantelado que parei com um gesto. Uma nuvem de moleques esfarrapados me rodeava, com as mãos esticadas, pedindo esmola. Pedi ao motorista que me levasse à rua La Esperança, em Miraflores. Durante o longo trajeto naquela lata velha, fumegante e saculejante, lamentei ter começado aquela conversa com Arquimedes. Fiquei acabrunhado até os ossos pensando no que devia ter sido a infância de Otilita, naquela periferia do Kalau. Mesmo sabendo que seria impossível captar uma realidade tão distante da vida miraflorense que me coube viver, eu a imaginava ainda criança, na promiscuidade e na imundície daqueles barracões improvisados às margens do Rimac. Passando por lá, o táxi se encheu de moscas, onde as moradias se confundiam com pirâmides de lixo acumulado, sabe-se lá desde quando. E na escassez, na precariedade, na insegurança de cada dia, até que, sorte providencial, a mãe conseguiu aquele emprego de cozinheira numa família de classe média, num bairro residencial, para onde conseguira arrastar sua filha mais velha. Imaginava todas as manhas, os dengos, as gracinhas de Otilita, menina dotada de um instinto excepcionalmente desenvolvido para a sobrevivência e a adaptação. Foi usando até conquistar os donos da casa. Primeiro, devem ter rido dela. Depois ficaram encantados com a vivacidade da filha da cozinheira. Davam a ela sapatinhos e vestidinhos que iam ficando pequenos na verdadeira menina da casa, Lucy, a outra chilenita. Dessa maneira, a filhinha de Arquimedes deve ter subido, conseguido um lugarzinho na família Arenas. Até conquistar, afinal,
o direito de poder brincar e sair, de igual para igual, como uma amiga, como uma irmã, como a menina da casa, embora esta frequentasse um colégio particular e ela uma escolinha pública. Agora sim, ficava claro, depois de 30 anos, porque a chilenita Lili da minha infância não queria ter namorado nem levava ninguém à sua casa na rua La Esperança. E, principalmente, ficava claríssimo por que decidira fazer aquela encenação desperuanizar-se, transubstanciar-se numa chilenita para ser admitida em Miraflores. Fiquei enternecido, com os olhos rasos de lágrimas. Estava louco de impaciência para ter minha mulher nos braços de novo, para acariciá-la, mimá-la, pedir desculpas pela infância que passara, fazer cócegas, contar piadas, bancar o palhaço para ouvi-la rir, prometer que nunca mais voltaria a sofrer.